Amém, igreja? Amém. Obrigado de novo pela oportunidade, né? Sempre bom estar aqui na casa de Deus, servindo, né? Nesse lugar incrível que eu amo tanto, que já me ajuda tanto. E não só eu, né? Mas cada um de nós, né? De alguma forma diferente. O Senhor, Ele trabalha em processos, em corações diferentes, de maneiras diferentes. E eu acho isso incrível demais, né? E sempre que eu tenho uma oportunidade de estar aqui na frente, seja o dízimo oferta, seja se vindo mesmo, passando aqui, vocês fecham o olho fechadinho aqui, ó, passando para baixo. Ou sendo na palavra agora, né? A honra e glória do Senhor, é sempre, sempre, sempre uma alegria. Amém? Amém. Bom, ora a Deus para que eu não fale hoje, mas que o Espírito Santo tenha liberdade, que ele possa se comunicar nos nossos corações, né? Eu estava falando com o pastor sobre essa palavra e tive muita confirmação de que é isso que o Senhor quer trazer a nós. E eu espero que seja bênção demais. Que seja muito bom, muito bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô, glória, vamos que vamos. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre dependência em Deus. Essa é a palavra forte demais, dependência em Deus. Né, está dependente a esse Pai maravilhoso que temos, esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. E para introduzir, eu queria dizer que a gente vive num mundo que nos incentiva a depender da nossa própria força, inteligência e habilidades. Mas o que acontece quando tudo isso falha? Onde está a nossa segurança real? Hoje eu quero convidar o nosso coração hoje, quero ser bem direto a ele, a essa dependência em Deus, desse Pai que cuida de nós e que nos dá tanta força, né, nos dias difíceis e nos dias bons também. Porque o convite de dependência é a gente entender que não é só um momento difícil que a gente tem que procurar a Deus, é um momento bom também, é em todo momento. É uma comunhão real com um Pai real que nos acompanha em todos os detalhes da nossa vida. E para começar isso, eu queria dizer que a dependência revela o verdadeiro cristão, né? E essa frase é forte, mas para poder entrar e entender isso a fundo, a pergunta é o que significa realmente essa dependência, né? E eu estou lendo o livro do John Piper, Em Busca de Deus, A Plenitude da Alegria Cristã, e esse livro é muito bom porque eu li pouquíssimo do livro, eu estou viajando assim, eu não consigo ler só lendo. Não dá. Você entra no livro assim e mergulha, porque ele é muito complexo. Parece simples, né? Em Busca de Deus, A Plenitude da Alegria Cristã. Parece um livro que vai dizer assim, não, você tem que se alegrar em Deus porque Deus é bom. Mas não. Ele explora âmbitos muito legais. Inclusive, toda essa pregação, para vocês terem uma ideia, eu consegui extrair de um capítulo só. Então, tem muita coisa boa. E recomendo, hein? Leiam. Vale muito a pena. E John Piper, em seu livro, Em Busca, vou ler falar de novo para não esquecer, Em Busca de Deus, A Plenitude da Alegria Cristã. No capítulo 2, nos conduz a uma reflexão profunda, né? Que é com esse tema. E olha que legal, conversão, a criação de um cristão que busca o prazer. Olha que título fascinante, né? Quando eu li isso aqui, eu fiquei, legal, acho que vou aprender bastante. E aprendi, né? E ele começa meio pesado o texto, com Mateus 7:21, que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ficou bem pequeno, né? Mas espero que dê para ir acompanhando aí. Amém. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aqui um alerta, né? Jesus, para que a gente possa ter um relacionamento real com Ele. Não algo falado, mas algo vivido. Uma relação real com Deus, uma comunhão real com Deus. Porque Cristo morreu para que a gente tenha reconciliação, para que a gente tenha redenção de pecado, para que a gente possa estar vivo. E a gente tem a oportunidade de amar a luz, e o convite é esse. Amem a luz, porque a gente tem essa oportunidade hoje. Então, esse é o alerta. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não é só falar, é viver isso. Viver nessa crença de que Cristo vive e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E essa verdade, a verdade é que, se não dependemos de Deus, nessa soberania divina, nesse plano de redenção que Ele nos mostrou, nos revelou, e que aqui estamos buscando, vamos viver para outra coisa.
que não é Deus. E tudo... Olha que frase legal que o Espírito colocou no meu coração. Se a vida verdadeira não é em Deus, o que é vida? Qual que é o contrário da vida? Não é a morte? Então, tudo que vai fora do único e verdadeiro caminho que é Cristo, que nos conduz a essa paz verdadeira, no único Senhor que vale a pena dedicar a nossa vida, a gente vai caminhar em outras direções. Porque eu gosto de dizer, eu estava até comentando com o Gé um dia, que a gente tem um trono no nosso coração. Não é aquele vazio que a gente fala, né? Vazio do tamanho de Deus. É mais no sentido de coração mesmo. A gente tem um trono no nosso coração. E se Deus não está sentado nesse trono, o velho homem vai estar. Ele não fica vazio. Ele sempre vai tentar ser preenchido com alguma coisa. E também dá para puxar aquela ideia do vazio, né? Pensando bem agora. Mas ele sempre vai tentar ser preenchido com alguma coisa. Mas nada nesse mundo vai poder preencher esse lugar, que é somente e única e exclusivamente de Deus. Não adianta. Pode procurar, e muita gente procura, pode ter certeza. E pessoas com bem mais condições que eu. Eu já procurei, e pessoas com bem mais condições que eu já procuraram também. E eles não encontraram. Porque tudo que vai de contrário à vida é morte. E é isso que o mundo apresenta. É isso que o mundo tem para oferecer. O raso, o vazio, o pequeno. Mas Deus ele tem algo grande, família. Ele tem vida em abundância, alegria, prazer. E é isso que Deus nos convida. Quando Cristo morre naquela cruz, não é só um sacrifício. Mas é mais do que isso, família. É reconexão. Reconexão de algo que estava perdido, mas que foi reerguido de novo. De algo vivo. Agora podemos amar a vida e tê-la e ter felicidade nessa vida. E ter alegria nessa vida. E é isso que o Espírito quer dizer à igreja. Ele quer corações avivados. Não multidões, não aparência. O ser, sabe? O querer estar perto, o querer conhecer, o querer buscar. E é isso. Eu estava conversando com meu pai, né? Bem legal. Tá? A gente teve uma grande oportunidade, o Senhor é muito bom. E eu posso até vir um outro dia para dar testemunho, mas o tempo não vai me permitir, me perdoem. Fico devendo esse testemunho. Mas o Senhor, eu tenho passado por tempos difíceis, né? Mas o Senhor, ele tem ajudado muito, tem sempre guiado, sempre dado força, sempre dado refúgio. E por isso a importância da comunhão com Deus. Eu acho que isso aí é primordial, né? Todos que estão aqui, por favor, busquem esse Deus e mais, e mais, e mais. Nunca é o suficiente, a gente vai ter sempre para aprender. E eu estou sempre aprendendo, cara. Nossa, estou sempre tomando soco no estômago, sempre tomando tapa na cara, mas isso é bom porque aproxima desse Pai. Vai mostrando mais lados e você vai se pressionando cada vez mais. Mas sim, eu falo muito. O ponto é, tive uma oportunidade de conversar um pouco com meu pai. Eu tava, ouve como que Deus é bom. Só um detalhezinho do testemunho, só para, uma pincelada, só para não ficar em branco. Eu pedi para Deus para me comunicar. Eu falei para Deus escutou meu clamor, né? Sabe aquelas orações que não saem palavras? Aquelas orações que só o Espírito Santo pode entender. E ele sabia, né? Ele entendeu melhor do que eu precisava de me comunicar. Eu estava com essa dificuldade. E aí Deus foi lá e me colocou dentro de um carro. Que Deus é bom. Me colocou dentro de um carro. Acho que foi 5 horas seguidas. Que a gente foi lá, de aqui lá para Goiás, para resolver um BO do meu pai, né, do carro dele, enfim. E a gente ficou 5 horas em um carro. E sabe qual foi a missão que ele me deu? Você tem que conversar comigo. Olha como que Deus é bom. Eu pedi para me comunicar e ele me deu exatamente isso. Ele me deu tempo e propósito, né? Objetivo, porque eu literalmente ia conversar com meu pai para ele não dormir no volante. Então, era isso. Eu tinha a faca e o queijo. A faca e o queijo. E é isso. E olha que oportunidade incrível. E senão eu vou fugir do foco, né? E esse tipo de coisa você vai conhecendo quando você vai se entregando, quando você vai buscando, quando você entende essa verdade de que precisamos ter prazer, buscar, e eu já chego lá, dei um spoilerzinho. Ter prazer e buscar esse Deus, para conhecê-lo melhor, para se aproximar. E, dito isso, você realmente acredita que Deus tem trabalhado em seu favor? Mesmo quando nada parece estar acontecendo,
Será que a gente tem esperado nele? Aqui vemos o coração da dependência, né? Esperar nele. Pai que nos lembra que não é uma espera passiva, mas ativa, confiante, cheia de esperança. Confie hoje, espere hoje, ouça hoje, cada dia o seu próprio mal. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa famosa velha frase, mas tão importante. Faça hoje, busque hoje, ore hoje. Abre o seu coração hoje. Porque amanhã só quem sabe é Deus. O passado você não pode mudar, mas o agora você pode. Olha que legal, isso é do Kung Fu Panda. Por isso que se chama presente. É uma dádiva. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. Vamos buscar, família. Esse é o chamado do Espírito. Busque mais, entregue mais. E tudo isso que eu tinha falado do meu pai é só para dizer que uma parte da conversa muito legal foi que o meu pai até abriu meus olhos com isso. Ele falou assim: Deus ele podia pedir tudo, né? Mas ele só pede 10%. Olha que legal. Ele podia pedir que a gente dedicasse, ficasse igual um doido assim, ó. Porque, é graça, é misericórdia. Mano, é oportunidade. Jesus é oportunidade. A oportunidade, como eu disse, de amar a luz, de conhecer a luz, de refletir a luz que ele tem. E tá aí, para quem quiser. E os 10%, para não perder. E aí, se a gente... Deus podia muito bem pedir mais do que os 10%. Ele podia pedir, cara, para você receber essa graça salvadora, que eu tenho uma disposição para ti, você não tem só que me buscar, você tem que me buscar muito. Você tem que, sempre que você receber um salário, joga tudo ali, ó, na obra. Sempre que você... Não, mas não. Sabe o que Deus pede? 10%. 10%, e não 10% do seu dinheiro, mas 10% do seu tempo, 10% da sua dedicação, 2 horinhas do seu dia, lendo a Bíblia para conhecer esse Deus que se revelou de forma tão majestosa nesse lugar, sabe? Que não foi bem, infelizmente, não foi bem recebido por nós, mas que mesmo assim nos amou incondicionalmente. É isso que ele pede, família. É simples assim. Essa busca. E, é claro, começa com 10, mas certeza que se você fizer esses 10% todo dia, você não vai se contentar com 10. Você vai querer 15, depois 20, depois 25. Quando você vê, você está mergulhado em um Pai que você... Meu Deus, para onde iremos se só tu tem as palavras de vida? É desse tipo de coisa, família. É isso que o Espírito quer nos guiar. É para esse lugar de dependência, de entendimento, de que Deus ele é tudo em nossa vida. Tem uma passagem muito boa na Bíblia, muito boa, e eu acho que eu nunca tinha entendido a magnitude dessa palavra, senão até preparando essa pregação, lendo esse livro, que é o reino de Deus é como uma semente. Aí o homem encontra essa semente no campo, vende tudo que tem e compra esse campo. Eu fiz, nossa, eu fiquei, não entendi. A primeira vez que eu li, não entendi. Desculpa, pai, não entendi não. Mas aí depois eu fui meditando, e fiz, meu Deus, é isso. Família, a presença de Deus é o tesouro mais importante que temos. Às vezes a gente fala isso da boca para fora, a gente não sabe a profundidade disso. Mas eu vou repetir, a presença de Deus é o presente mais importante que temos, porque não importa se você é rico, se você é pobre, se está doente, se está saudável, se é bonito, se é feio, se está gordinho, se está magrinho, se está normal, se está forte, não importa. Você tem Deus, você tem a presença, você tem esse refúgio, e essa dependência que eu estou falando é você buscando esse Pai, você entender que não importa as circunstâncias, não importam as suas falhas, não importa o quanto você esteja errando, ele vai sempre estar lá, sempre estar lá, sempre estar lá, sempre estar lá. E o pastor falou isso um dia desse. A gente que não é fiel, Deus é fiel. Sempre que a gente vai em oração, ele já está lá nos esperando. Sabe o que a gente precisa fazer? O sacrifício que a gente precisa fazer para falar com Deus hoje em dia, que é muito difícil. Abrir a boca e falar. Deus não pede que você se deite no chão, que você se ajoelhe todas as vezes. Ele pede só reverência, amor e busca. É literalmente abrir a boca e falar. Graças a esse Espírito Santo lindo, maravilhoso, perfeito, que temos habitando em nós agora. É só abrir a boca e falar. E olha, falar para você, às vezes não precisa nem falar. Deus entende cada lágrima que você derrama. Deus entende cada pensamento que você teve, dizendo, Pai, eu não aguento mais. Mas Ele está lá.
Porque ele falou assim, olha, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu também não tinha entendido esse versículo a princípio, porque eu falei, pai, mas o fardo é tão pesado. Mas é tão difícil a luta. Como assim? O fardo é leve? Mas é, família. Porque é refúgio, é força, é fortaleza, é vigor, é tudo aquilo que nos falta. Deus, Ele está lá para nos ajudar, porque Ele veio glorioso como é, Ele veio como servo. E olha, Ele continua nos servindo. Ele não precisava, mas Ele continua. E só o que Ele pede é os 10%. Só o que Ele pede é os 10%. O tempo voa, né? Nossa, falar de Deus é bom demais. Bom, agora a pergunta era, né? Acho que a gente respondeu. Será que estamos esperando nele? Esse é o convite, família. Esperem em Deus. Confiem nele. Busquem a Ele e vocês vão provar e ver que isso é bom. Romanos 8:28 diz assim, sabemos bem, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu coloquei uma observação importante. Para os que amam. Pois, família, pode passar aí, por favor. Deixa eu ver uma coisa. Boa, obrigado, senhor. Antes de falar o porquê para os que amam, eu acho que isso aqui é muito importante a gente pincelar um pouquinho. A gente tem uma falsa sensação, família, de controle, né? E eu acho que isso é extremamente importante a gente comentar um pouquinho, que é que a gente vive achando que controla tudo. Só que a gente percebe com o tempo de que a gente não tem controle de nada. Eu fui tentar pensar um pouquinho, mano, será que tem alguma coisa que a gente tem controle? E, por incrível que pareça, não. Tudo que a gente tem, família, foi nos dado de alguma maneira. A roupa que você tem, você pode dizer, nossa, não, mas minha roupa eu comprei, então eu que me dei. Não, mas alguém teve que te dar esse salário para você comprar esse dinheiro. Alguém teve que fabricar essa roupa que você está utilizando. A comida que você tem em casa, alguém teve que plantar algum dia para que tivesse a obra-prima. Então, até a vida é misericórdia, porque não foi. Quem aqui escolheu viver? A gente escolhe todos os dias, claro, mas eu vou melhorar. Quem aqui escolheu nascer? O oxigênio que respiramos é misericórdia, é graça. Então, olha como que esse Deus é maravilhoso. Tudo que a gente acha que a gente tem controle é uma mera ilusão na nossa cabeça, que a gente acha que tem algum tipo de controle. Mas a verdade é que todas as coisas cooperam para o bem. E quando a gente fala isso, é que Deus está no controle de tudo. Sabe aquela famosa frase que diz assim, que não tem na Bíblia, mas é muito verdade? Que é assim, uma folha não cai da árvore se não for da vontade de Deus. E, não cai. Não cai. Uma folha não sai ali do lugar se não passar pelo crivo ali, pela atenção boa e gloriosa de Deus. Então, o que isso significa? Se eu não posso controlar nada, o que eu vou fazer então? A verdade é que a maior segurança está em reconhecer que não temos controle, mas que Deus tem. Essa entrega à soberania divina é libertadora, pois livra da carga de tentar o controle incontrolável, né? Deus sabe de tudo, todas as coisas que ocorrem para o bem. Então, por que se preocupar? O que podemos fazer é entregar, confiar nesse Pai. Por isso, a busca é importante, porque como a gente vai depender de alguém que a gente não conhece? Como a gente vai depender de alguém que a gente não confia? Por isso, ele insiste tanto que a gente busque na palavra, busque na palavra, busque na palavra. Esperem nele. Para a gente esperar, a gente tem que confiar. E adivinha? Para confiar, tem que buscar na palavra. Tem que conhecê-lo na palavra. Por isso a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso. A gente precisa buscar esse Pai. Acima de tudo, família. Com todas as nossas forças. Porque o ser humano é caído. A gente é tudo falho. A gente entra no modo automático muito fácil. A gente entra no modo confortável muito fácil. Mas quando a gente coloca a nossa vida à disposição de Deus, a gente tem que entender que a gente vai ser confrontado. Que o conforto não vai ser tão confortável, mas vai valer 100% a pena. Porque vocês vão ter ganhado o terreno com aquela semente do reino de Deus. E aí as coisas vão começar a perder aquela importância que tem na nossa mente. Porque vocês vão dar valor ao que realmente importa. A presença.
de Deus. Ai, Jesus é tão bom. Bom demais, eu gostei. Uma boa referência é Charles Spurgeon. Não sei se é assim que fala. Spurgeon, obrigado. Certa vez disse, a oração é o canal da bênção constante. Orar, esse não foi ele, né? Esse aqui é o devocional. Orar antes é dependência, orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. Um estilo de vida de oração revela a nossa verdadeira confiança e dependência em Deus. Então é isso. Oração é um canal de bênção constante. A comunicação com Deus é uma bênção, família. É uma bênção. E o sacrifício que foi feito para que a gente tenha isso hoje foi muito grande. Muito grande. Por isso que a gente precisa dar muito valor a isso. Muito valor. Se você for estudar um pouco do sacrifício de Cristo na cruz, isso nem faz parte muito da pregação, mas uma a mais. Se você for pesquisar um pouco da crucificação de Cristo, cara, você sai meio destruído. Porque tudo que Jesus passou, cara, é um absurdo. É assim, é uma loucura, meu. É uma loucura. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas, cara, aquilo ali, humano, eu e você, meu irmão, não conseguiria passar, não. Não conseguiria passar. A gente fraqueja com muito menos. Alguém ameaça a gente de morte. Eu estava lendo Elias hoje, óbvio, nunca, né? Quem sou eu perto da fé que Elias tinha, né? Mas Elias, ele foi ameaçado, né, por Jezabel a ser morto, né? Ele era o último profeta, ele ficou com medo, família, e foi se esconder numa caverna. Aí Deus, por que você está escondido? Por que você... Ué, não entendi. Por que você está escondido? Ele perguntou 2 vezes ainda. E Elias falando, não, Deus, se Elias teve medo de uma ameaça de morte, quem dirá enfrentar uma cruz? Meus amigos, o negócio foi tortuoso, mas fica nessa busca aí para vocês darem uma olhadinha. Porque eu acho que é importante, né, mesmo que seja dolorido, eu acho que é para a gente dar valor, sabe? É um sacrifício tão importante. Enfim. E a pergunta é, quando a oração parece não ser respondida, Deus ainda está trabalhando? E a resposta é que sim, família, absolutamente sim. Isaías 30:18 nos lembra, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que esperam nele. Meu, isso é forte demais. Essa passagem eu achei bem legal, porque mostra que a espera vale a pena. Não mostra não, fala que a espera vale a pena. Confie nesse Deus. Em vários momentos ele fala, não temas, não temas, não temas, não temas. Se eu não me engano, 365 vezes ou 366 vezes, um para cada dia do ano, ele fala assim, não temas, não temas, não temas. Confie nesse Deus, busquem esse Deus para que vocês confiem nele. Vale tudo, vale tudo. Eu estou falando lorota, faz sentido o que eu estou falando? Estou chegando a algum lugar? Amém? Amém. Acho que está dando para entender, né? Amém. Dependência, família, dependência. Para que a gente dependa, a gente tem que buscar. Para que a gente busque, a gente tem que confiar, tem que entender, tem que meditar. São consequências, né? Sabe o dominozinho? Você bate. E às vezes vai estar faltando um dominó. Aí você vai ter que bater de novo, porque a gente falha, a gente erra. A inconstância vai vir, as situações vão vir. Pessoas vão dizer assim, nossa, você lê a Bíblia? Ou você vou dizer, nossa, você só vive na igreja. Ou coisa assim do gênero. Pessoas vão vir, situações vão vir. A mente vai vir. Nossa, eu sou tão errado, eu sou tão falho, não sou digno. E não somos. Mas isso vai nos impedir de buscar essa graça redentora que Cristo morreu para que tenhamos? Não. Vamos buscar. Amém? Amém. Buscar muito, buscar muito. E agora pode passar. Em nome de Jesus. Agora vai dar bom. Boa. Para as que o amam. Voltando, né? A gente deu uma pinceladinha sobre o falso controle. Eu acho que... eu ia ler direto, mas eu acho que valia a pena dar uma conferida nisso aqui. Falso controle. E agora, para os que o amam. O versículo é...
A passagem é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu coloquei uma observação: para os que o amam, e dê continuidade aqui, para os que o amam, porque esse é o propósito, esse é o chamado. Priorizar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, Deus tem um propósito na nossa vida. Amém? Amém. Na vida de cada um. Eu ouvi uma frase uma vez que achei muito legal. Se você nasceu, Deus tem um propósito na sua vida. Porque o fôlego é dele, o fôlego de vida dele é só quem dá a ele. Então, se você nasceu, principalmente se você está aqui hoje, glória, bênção demais. Deus tem um propósito muito bonito na sua vida. Então, busquem esse propósito. Mas o ponto é: se não dependemos de Deus para fazer as coisas nessa vida, como poderíamos passar a eternidade dependendo dele? O reino de Deus começa aqui. Precisamos ter esse prazer e estar satisfeitos em Deus, para dependermos dele. E essa dependência ser grande de tal forma que a glória de Deus precisa ser a nossa luz eterna, muito mais que o sol ou qualquer outra coisa. Jamais poderia ser. Jamais poderia ser. Não, e Apocalipse 22:5 diz assim: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de lâmpada, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, não temos falta de nada. Deus, ele pode, em sua infinitude, eu anotei aqui em algum lugar, eu não tenho certeza onde foi, mas eu tenho, foi muito legal, eu tenho que ler isso aqui. Acho que a gente vai ter a oportunidade. A gente pode ser plenamente satisfeito em Deus. E o título do livro, que eu estou lendo é Em Busca de Deus, A Plenitude da Alegria Cristã. Então a gente não pode conhecer Deus plenamente, porque Deus é eterno, infinito, bom e agradável. Mas a gente pode ser plenamente alegre nele, plenamente satisfeito nele, porque Deus é infinito. E, eu não sei onde eu notei isso, mas eu tenho que ler. Ele é infinitamente amável, mais do que jamais precisaríamos. Então, assim, basicamente, se a gente precisasse, ele seria mais, mas a gente não precisa, a gente nem chega lá. Mas ele é infinitamente amável, infinitamente perfeito. Por isso, essa busca é tão importante para que a gente conheça mais faces desse Deus, para que a gente conheça mais lados dele, para que a gente se apaixone cada vez mais, para que a gente comece a entender que as coisas têm pouca importância mesmo. Perdi o trabalho? Amém, Deus proverá. E se não prover também, amém, Deus é bom. Porque ele passa a ser o centro da nossa vida aos poucos. Aos poucos, você vai conhecendo mais, vai adentrando mais. Então não passa mais a ser a dependência de Deus. Passa a ser uma dependência em Deus. Mergulhado, profunda, firme, inabalável, como um monte de Sião. Esse é o convite, família. Conheça esse Pai. E olha que exemplo bom que o Espírito me deu. Nossa, eu achei isso muito massa, muito massa. Queria compartilhar com a igreja. Tá ali um segundo ponto aqui, ó, só que acho que não vai dar para ver, eu acho, para vocês. Alguns não vão conseguir ver. Mas, já pensou se Paulo, quando estava lá com o espinho na carne, passando por todas aquelas tribulações, ele não tivesse satisfeito em Deus? Já pensou? Porque o que Deus falou para Paulo? Ei, minha graça te basta. Minha graça te basta. Já pensou se Paulo não tivesse satisfeito? Meu Deus, ele ia enlouquecer. As situações apertando ele de um lado e do outro, ele cansado. Paulo devia estar cansado. Ele nunca fala, ele está sempre alegre, né? Sempre motivando a igreja. Isso é muito bom, mas ele já vai estar cansado. E ele ainda não está satisfeito em Deus? Nossa, ia ser pesado o fardo, né? Mas olha que legal. Deus diz assim: minha graça te basta. Então significa que a graça dele basta. Nós podemos ser plenamente satisfeitos em Deus. Se buscarmos suficientemente, se dedicarmos suficientemente tempo de qualidade com esse Pai, vamos estar satisfeitos em Deus. Poderemos finalmente esperar nele. Porque é pouco falado, mas esperar também é um pilar, família. Ler a Bíblia, jejum, esperar também, viu? Esperar também, porque pensa num Deus paciente que a gente tem. E ai de nós se ele não fosse. Ai de nós se ele não fosse, mas
ele nos prova muito nesse sentido. Espera, 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 espera. É isso. Precisamos ser plenamente satisfeitos em Deus. E como vamos fazer isso? Buscando, buscando, buscando. Nada novo debaixo do sol. Buscando. Uma coisa é fato. Se não dependermos, não estamos confiando como deveríamos. Estamos entregando a Deus metade do que deveria ser completo. Então, lembra do dominó? Se a gente não busca, a gente não depende e não confia. Se a gente não confia, a gente não entrega as coisas a Deus. Ele não vai entregar. A gente tem uma síndrome de independência. A gente quer fazer tudo sozinho, tudo com o nosso próprio braço. Eu sou prova viva disso. Eu continuo falhando nisso. Mas o Senhor, ele vai batendo, batendo, até o bebê chorar. Em hora ele chora, viu? Em hora ele chora. E é isso, precisamos buscar para que a gente possa confiar, para que a gente possa depender. E com isso, família, a gente não entrega metade do que tem que ser completo. Amém? Amém. Tá dando para entender ainda? Amém? Glória a Deus. Deus é bom, viu? Que eu fiquei, meu Deus, se eu confundi na hora. Aí ele abençoou. Olha que legal. Mas será que tudo mesmo coopera para o nosso bem? Será? Tudo mesmo? Até a folha que cada árvore? Aí isso eu não sei, viu? Isso é mistério. Mistério tem coisa que é mistério. Sim, mesmo nas situações mais difíceis e dolorosas, né, que vem sempre, o Pai nos lembra que Deus, em sua sabedoria e soberania, transforma até as nossas maiores lutas em instrumentos para a nossa santificação e crescimento espiritual. Ele se manifesta na nossa fraqueza. Isso é fato consumado. Salmo 50:15 nos diz: invoca-me na tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Dependência em Deus é reconhecer que a nossa força é limitada, mas a dele é infinita, e invocá-lo sinceramente, confiando que ele responderá. É isso. A gente só pode confiar, a gente só pode invocar esse Deus na angústia se a gente estiver buscando ele, se a gente conhecer esse Deus. Não em plenitude, como eu falei, é impossível conhecer Deus em plenitude. Mas precisamos minimamente conhecer esse Deus, para entender que na hora da angústia ele vai estar lá. Na hora da prova ele vai estar lá. Porque aquela frase que ele fala assim, olha, eu não vou te isentar de tempestade não, tá? Mas na tempestade eu vou estar com você é muito real. É muito real. A gente vive isso todo dia, as lutas continuam. E o tio Marquinhos disse uma vez aqui na frente, que quando a gente aceita o evangelho, esse evangelho, a gente não tem promessa de, meu Deus, eu vou ficar super rico, eu vou viver super confortável. Quando alguém estiver doente da minha família, eu vou orar, a pessoa vai curar. Não. Essa nunca foi a promessa. A promessa é que ele estaria com você. Se vai haver cura, aí é com ele, meu irmão. Se tu vai ficar rico, aí é com ele, meu irmão. Isso só quem sabe é Deus. Ele vai te dar rico se ele quiser. Isso também ele pode não dar. Mas você vai se afastar por isso, por essa coisa pequena, comparado à glória de estar na presença desse Pai que ama? Vale a pena? Aonde iremos? Se só Ele tem a palavra de vida. E eu nem uso eterno, estou falando de vida. Vida. Onde iremos? Então esse é o convite. De novo, falar muito de convite, porque o Espírito está chamando, família. E essa palavra, a palavra de Deus é a espada de duas gumes mesmo. Porque eu escrevendo isso aqui, eu tomei muito, tá? Muito. E quando eu falo para vocês, estou falando para mim também. A busca é nós, é eu e você. Quando eu digo para os que amam, não é separando. Não é que a gente aqui é melhor do que quem está lá fora e não conhece a verdade. Na verdade, isso nos dá responsabilidade sobre a vida deles também. De mostrar essa verdade. Mostrar que nesse campo tem uma semente que é boa, que é o reino dos céus. Então, esse é o nosso chamado. É mostrar essas pessoas que o terreno é bom. Para que eles venham também e participem dessa mesa do Senhor. Nós não somos melhores, não somos. Nos faz mais responsáveis. Mas, meu Deus, é muito isso. É muito isso. E acho que tá acabando o tempo, né? Enfim, Deus é bom, vai dar bom. O dilema da dualidade humana. Eu achei isso aqui muito importante. Não sei porquê, o Senhor colocou isso no meu coração. Mas lembra que eu falei que a gente não pode entregar metade do que tem que ser entregue por completo?
Lá em já é outro livro aqui, tá? Inclusive recomendo a leitura também, bom demais. Bom demais. Eu consumi aquele livro rapidinho. Graças a Deus a leitura foi mais fácil do que eu peguei. Que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. É um livro muito bom, vale muito a pena, vale muito a pena. Ele mostra como que é basicamente um diabo dando aula a um diabinho, como que inferniza a vida de alguém. O resumo do livro é esse. Como que leva alguém a se desprender da verdade que é Cristo, a se afastar dessa verdade. Ou pelo menos, pode até estar, mas pela metade. Como a gente falou aqui, né? Entregar metade tem que ser completo. Porque, olha, rapidinho, espero que eu não perda o tempo. Eu vi um memezinho legal, legal não, né? É meio triste, mas é verdade. É que fala assim, tem um anjo, né? Aí ele fica assim, tem um cara em cima do muro, é nós, eu e você. E tem um anjo, ele fica, ei, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí tem um cara que ele fica aqui, ó. Aí ele fica, só tomando um cafezinho aqui, ó. Aí o cara aqui em cima do muro, eu e você, ele fala assim, oxi, mas por que você, o anjo, fica pedindo tanto e esse cara aqui não fala nada? Aí o cara faz, relaxa, pai, o muro é meu e esse aqui é o diabo, é o inimigo. E é isso. O diabo não liga que se você ficar em cima do muro. O que ele quer é que você esteja longe da verdade. É que você entregue menos, que você busque menos, conheça menos, dependa menos. É o famoso ser independente. Ele quer que você seja independente. Deus não. Porque Deus sabe que você vai falhar. Deus sabe que você vai falhar, que a gente vai falhar. Que a gente vai tomar caminhos que não são decentes, que não levam à vida. Falei, se ele nos ama tanto, ele tá glória. Ele vai cuidando, família. Papai tá no controle. Muito bom. Vamos lá. E aí, nesse dilema, ele fala assim que... Faz uma observação poderosa. Eu vou ler melhor. O ser humano é o único no mundo que consegue viver com duas crenças conflitantes na mente. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre... Saúde. Sobre como muitas vezes entregamos algo nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo continuamos confiando no nosso próprio esforço. Essa contradição acontece quando tentamos controlar o que já entregamos ao Senhor, entregar, né? Entregar, e confiar em Deus pode se tornar muitas vezes um ato intelectual sem uma verdadeira adoração de coração. E eu vou repetir, Deus não quer metade, Ele quer tudo. É hora de alinhar esse coração na mesma direção de Deus, entregar de verdade, confiar de verdade. E isso só vai ser possível se a gente tiver conhecimento dessa verdade, que é Cristo. Se a gente tiver com essa sã doutrina guardada no nosso coração, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, família. É isso, esse é o segredo. Igual falar, igual o coach, esse é o segredo. Guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Para a gente não entregar as coisas pela metade. Para a gente entregar assim, olha, Senhor, deixa eu pensar num exemplo bom. Me ajuda, Espírito Santo. Senhor, eu confio em Ti que eu vou arrumar um trabalho. Aí começa, ai meu Deus, como que eu vou arrumar um trabalho? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tem trabalho aí? Tem trabalho aí? Tem trabalho? Desespero. Eu ainda estou tentando com a minha mão. Eu já entreguei. Senhor, eu sei que eu não vou passar fome, eu sei que está tudo certo. E se passar, amém, eu tenho a Tua graça, está tudo certo. Ó, calma aí. Não, eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí o Senhor, Ele vai perguntar igual isso. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Quem é que é o teu pai? Quem é que está cuidando de você? Que falou assim, dá confiando que não vai faltar. O mesmo Deus que usou Paulo para dizer assim, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo suas glórias em Cristo. O mesmo Deus que falou assim, o céu vai se abrir, as bênçãos vão derramar sobre você. E a gente nem está falando de bênção, a gente está falando de algo básico. Que Deus cuida, Deus providencia, confia, família, confia. Essa entrega, e para isso a gente tem que buscar. Porque se a gente não buscar, como a gente vai confiar nesse Deus? Aí vai dizer, ixi, eu vou entregar nada, filho. Você é louco. Não pensar não. Entregar nas mãos de Deus. Quem é Deus? Isso que é perigoso. Isso que é perigoso. A gente confiar mais em gente que em Deus. Por isso tem que conhecer.
Você tem que conhecer, buscar. E só para um exemplo muito bom que meu pai deu no carro, na nossa longa conversa de mais umas 5 horas, foi que uma vez um aprendiz perguntou ao seu mestre, como que eu faço para conhecer a Deus? E aí ele pegou a cabeça do aprendiz e na água. O cara... Ali. Aí quando ele deu 2 respiradas, ele... E fez isso umas 2 vezes, né? 3 vezes. E aí ele perguntou, ué... Aí ele aqui, né? Quase morrendo. Aí o mestre, tá vendo isso aí? É assim que se busca a Deus. Com todo o seu fôlego. Com tudo que você puder. Se não fez força para subir... É isso. Porque o pecado, família, ele vai tentar de todas as maneiras possíveis te derrubar. O inimigo, você acha que vai ficar quietinho vendo você buscar a Deus? Óbvio que não. Ele vai chutar a porta, ele vai fazer barulho, vai colocar o chifrezinho lá dele, vai ficar assim, eu vou te dar medo. Ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele para te derrubar, tudo. Mas, se você lutar com todas as forças, respirar, tudo que você puder, tentar respirar, uma hora você vai achar. E quando você achar essa face de Deus que se encontrou com Moisés, a glória, incrível, já era, família. Nada nesse mundo vai te abalar, nada. Pode até abalar, mas você vai estar firme em quem te sustentou em todo o tempo. Você vai conhecer o Deus que está com você na alegria, na tristeza, na doença, em qualquer lugar, hoje para toda a eternidade. O reino de Deus já está aqui, família. A gente já tem esse privilégio. O Espírito Santo ele já está nos nossos corações. É só a gente aproveitar, se deleitar. Pressa para quê? Desacelera. O pastor falou, muito bom. Desacelera, ó. Deus aqui falando. Desacelera. Acalma o coração. A gente tem uma eternidade pela frente. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora, família, eu acabei dando muitos spoilers. Pode passar já, Diego, por favor, em nome de Jesus. Amém. Eu já dei muito spoiler, mas a aplicação prática. Quem quiser anotar, vale a pena. Muito bom. Primeiro, como podemos viver essa dependência em Deus? Né? E tem 3 pontinhos lá que a gente vai, só para resumir, e aí eu entrego, porque Deus é bom. Primeiro, reconheça a sua limitação e peça diariamente ajuda a Deus. Ore constantemente. A luta é constante. Lembra do fôlego? Eu preciso mais. E eu vou falhar muito, vou falhar muito. A inconstância vai vir. Vai ter dia que eu não vou ler a palavra. Eu vou falhar miseravelmente. Vai ter dia que pode... Infelizmente, família, vai acontecer. Pecar consciente? Vai. Pode acontecer e vai acontecer provavelmente. Vai te dar aquela dor na alma, no âmago? Vai. Mas o Senhor está contigo. Pede perdão. Vai de novo. Não pecar, tá? Pelo amor de Deus. Luta de novo. Busca a constância, busca Deus, busca a face. Ele vai estar contigo. Ele vai se alegrar. Porque uma vez o Cid falou um exemplo muito bom. Não vou entrar nesse mérito, né? Porque senão eu ia estender muito. Que talvez, muito talvez, tá? Que é um talvez. Calma falando, tá? Não é só... Talvez. Talvez, se Adão tivesse pedido perdão, as coisas seriam diferentes. Talvez. Porque a gente está com um Deus de misericórdia. A gente não vê ele pedindo... Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas olha como que o detalhe faz a diferença. Peça um perdão, tá bom? Espírito Santo, volta aqui, tá? Pelo amor de Deus. Peça um perdão. Peça um perdão a Deus e continue lutando, continue buscando, porque Deus é bom e vale a pena, família. Agarre essa semente. É meu. É isso. Vale a pena. 2. Confie no caráter de Jesus. Lembre-se de que ele é bom, justo e fiel. Busquem a Jesus. Quando a gente busca na palavra, a gente tem que se imitar Jesus. Ele é a nossa base, a nossa alicerce. De caráter, de vida, de ser. Ser mais do que o parecer. Porque quando eu digo que amo a Deus, eu faço parte de todas as coisas que cooperam, eu tenho que mostrar isso com as minhas atitudes, não é com as minhas palavras. Eu não ficar, ai Deus, tu é tão bom, tu é tão lindo, maravilhoso, e aí viro pro lado, tô no trânsito, ai Deus, tu é tão bom. Posso, seu
E aí? Que amor é esse? Que amor é esse? É isso que... espera... É isso. Confie que Deus é bom com suas atitudes. Amem a Deus com suas atitudes, não com as suas palavras. Amém? Isso não é a primeira vez, nem vai ser a última que isso vai ser dito. A gente não pode ficar só de palavra bonita. A gente tem que viver para Cristo. Porque por Ele vale a pena. Olha tudo que Ele suportou. A gente já comentou sobre isso. Foi tenso. Vale muito a pena. E último, não menos importante, para a gente finalizar, né? Porque já passei do tempo. Perdão, pastor. Espere ativamente. Busque Deus nas Escrituras. Obedeça os seus mandamentos e sirva os outros enquanto aguarda o seu agir. Você não vai fazer... Oh Deus, eu quero um emprego. Esperar e fazer nada. Não, vai enviar um currículo, vai... Claro, na calma. O mundo não vai acabar, né? E se acabar, amém, só vai para a glória. Jesus volta e tá tudo certo. Mas o ponto é, faça a sua parte. Deus faz a parte dele e você faz a sua. Com calma, com reverência, com amor, entregando de verdade. Não pela metade. E aí você vai ver que as portas do céu vão se abrir. Porque Deus está te olhando de lá, a atenção dele está vindo de lá. Isso já é mais que o suficiente. Mais que o suficiente, família. E para concluir, queria ler um texto muito bom. Pode passar aí. Boa. Olha que legal. Vamos depender de Deus juntos, ajudando uns aos outros, né? Eu até deixo mais humorístico isso aqui, porque estava bem pesado. Estava tomando um rumo bem pesado, né, família? Mas isso é muito sério, né? É muito sério. A gente precisa buscar mais, a gente precisa querer mais. E Deus é bom, Deus é muito bom. Bom demais. E, conclusão. A verdadeira dependência em Deus não nos diminui. Pelo contrário, nos eleva à mais profunda segurança possível. Ao confiar em Deus, experimentamos a paz que transcende todo o entendimento, sabendo que sim, todas as coisas cooperam para o bem. Hoje, tome uma decisão consciente de depender inteiramente de Deus. Afinal, não há lugar mais seguro do que estar em suas mãos poderosas. Amém? Amém. Então é isso, faça que nem Davi. Quando Davi perguntou assim, olha, você quer sofrer pela minha mão ou pela mão dos homens? Davi falou, sem dúvida pelas tuas mãos, Senhor. Tu és misericordioso. Os homens não, os homens são injustos. Coração maldoso, mas tu és misericordioso. Então, esteja nessas mãos de Deus. Porque Deus é misericordioso. Quando o rei Acabe, olha aqui, só para finalizar, porque, mano, quando o rei Acabe falou que vacilou lá, né? Enfim, cedeu para Jezabel lá e fez o que fez, matou os profetas, enfim. Ele, no final, Deus falou que ia finalizar ele, né? Que ele ia virar comida para cachorro. Vocês veem como foi crítica a punição. E ele foi lá, se humilhou, rasgou as vestes, andou em sacola, se humilhou mesmo diante de Deus. Aí Deus olhou assim e falou, olha, como que ele se humilhou? Olha, a tua punição vai ser diferente agora. Não vai ser mais no teu reino que vai cair, vai ser os teus filhos. Então, meu Deus, que misericórdia é essa? Depois de tudo que o Acabe fez, ele foi lá e falou, gente, olha como que ele se humilhou, ele realmente está querendo perdão. Então é isso, busquem com toda a intensidade, porque Deus é bom e vale a pena. Amém? Amém. Esse é o convite, o Espírito está falando isso no meu coração. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, sempre.